E agora que a gente falou de comportamento, constância, eu quero mostrar para vocês 3 coisas que são aliadas na rotina saudável e que eu sei que vocês não aprenderam do jeito certo. E eu vou mostrar aqui o que eu sei que muitas de vocês estão esperando agora. A gente vai falar sobre a creatina, o whey protein e os temidos carboidratos. E aí, assim, eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo que essas coisas devem fazer parte da rotina saudável e leve de vocês. Eu vou falar primeiro um pouco sobre a creatina. Porque a creatina, muita gente, quando ouve falar de creatina, associa com, é bomba. Não, eu vou tomar creatina, eu vou ficar bombada. Tanto a creatina como o whey tem o pessoal às vezes associa com isso, né? Porque durante muito tempo era coisa que só o pessoal que fazia muita musculação usava. Só que a creatina, ela é um composto natural produzido pelo nosso corpo. O fígado, o rins, o pâncreas produzem creatina e a gente também consegue ter a creatina de alimentos como carne vermelha, peixe. E a função da creatina é simples, mas ao mesmo tempo é genial. Ela armazena e recicla energia nas nossas células, principalmente no nosso músculo e no nosso cérebro, que é tudo que a gente viu aqui durante esse desafio, né? Coisas importantíssimas. É como se a creatina fosse um carregador portátil que impede que as suas células fiquem sem bateria no meio do dia. Então, você toma a creatina, ela ajuda a reter mais a energia para que seus músculos e seu cérebro continuem funcionando bem durante o dia. E aí, o que isso tem de benefício durante, né? Assim, então, vamos falar sobre os benefícios práticos. Melhora o desempenho nos treinos, aumenta a disposição física e a disposição mental, melhora a sua memória, seu foco, a sua cognição. A gente não fica se sentindo tão cansada, principalmente quando a gente tem aquela rotina muito intensa. Ela ajuda a reduzir a fadiga, também ajuda muito a construir e preservar a massa magra que a gente constrói ali fazendo o exercício de musculação, né? É tão difícil a gente conseguir criar músculo. Aí a creatina vem para ajudar a gente a manter o músculo que a gente criou. Por quê? Porque ela está ajudando no metabolismo e também já tem muitos estudos mostrando que a creatina ajuda demais a gente a envelhecer de forma saudável. Tanto é que tem muitos médicos geriatras que estão receitando creatina para os seus pacientes idosos. Hoje em dia deixou realmente de ser aquele negócio que só quem faz academia usa. Na verdade, a creatina é um suplemento que ele é usado para a vida mesmo. E aí, depois eu vou mandar um PDF para vocês, tá? Com essas informações também, para vocês terem bonitinho. Mas como que vocês podem usar a creatina? 3 gramas por dia, todo dia. Com ou sem treino. Cami, eu não faço musculação. Não tem problema, toma creatina. Como que eu tomo ela? Dilui na água, pode colocar no shake. Imagina. Pode colocar numa receitinha de, quero tomar de manhã junto com a minha água e pôr um pouquinho de limão para não ficar só o pozinho da creatina. Pode. Ela não tem incompatibilidade com nenhum outro composto. Então, o segredo da creatina não é quando, durante o dia, como vai tomar. Na verdade, é a constância, porque a creatina ela vai acumulando no organismo, conforme a gente, quanto mais toma, mais creatina a gente consegue guardar. Então, é importante a gente tomar todos os dias, 3 gramas de creatina por dia, todo dia, certo? Agora eu vou falar do whey protein, que, gente, se olha, se inventaram coisa melhor do que isso para ajudar a gente na alimentação, eu tô para descobrir. Muita gente também acha que é bomba. Pode falar. A creatina, eu tenho uma dúvida. Ela não tem sabor, então? Se eu posso utilizar ela em qualquer coisa, ela não tem sabor. Não diferente do whey. Isso, não tem sabor nenhum. Tá, ok. Realmente é
Pode colocar em qualquer lugar, tá? O whey também ficou muito associado a essa questão de academia, né? A gente via lá o pessoal com as coqueteleiras, aí terminou o treino, tomava whey. E eu já tive algumas alunas do desafio, até que elas tinham medo de tomar whey, porque ela achava que ela ia ficar, tipo, musculosa demais. Falava, não, vou tomar whey, eu vou ficar musculosa. Só que eu vou falar para vocês a verdade, com base na ciência, e vocês podem sair daqui tranquilas tomando o wheyzinho de vocês. Ninguém vai ter a voz engrossada, não vai sair musculosa. Gente, para a gente ficar musculosa, a gente precisa de muito esforço. Não é um whey protein que vai fazer isso. Quem dera fosse, seria muito bom. O whey nada mais é do que um suplemento natural onde extraem a proteína do leite. Então, imagina que assim, a gente tem o leite é composto de várias coisas, inclusive proteína. Fizeram um processo para tirar apenas a proteína do soro do leite, para que a gente consiga ter uma quantidade grande de proteína sem precisar comer tanto. E ela tem todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa e de uma forma que ela é ideal para que nosso corpo absorva. Então, por isso que eu falo que o whey é assim, a gente que quer levar rotina saudável, ele é um dos nossos maiores aliados. Aqui, mais uma vez, eu abro um parênteses para fazer uma comparação para vocês entenderem. Pensem, a proteína como sendo uma pecinha de Lego. Então, a gente precisa ali dessa pecinha para montar um jogo dentro do nosso corpo. O whey é como se ele fosse aquele kit que já vem com todos os bloquinhos certos, na quantidade certa e que é fácil de montar. Ele é realmente, quando se trata de falar sobre proteína, ele é a melhor coisa que a gente pode fazer, lembrando, nós estamos falando de suplemento. Então, ninguém vai pegar o whey e vai começar a substituir, não somos Herbalife para ficar substituindo refeição por shake, não é isso. Mas, gente, é que assim, é muito difícil a gente conseguir comer, uma pessoa normal, conseguir comer o tanto de proteína que a gente precisa por dia comendo frango, carne, ovo, porque todos esses alimentos é a proteína junto com todas as outras coisas que esse alimento tem. Então, a carne tem proteína? Tem, mas ela também tem um pouco de gordura, né? O ovo também é a mesma coisa. O whey, ele é proteína pura. Então, ele ajuda muito nesse negocinho que falta, o que falta para suplementar a nossa alimentação. E o whey, ele é muito importante, então, como ele é proteína, para que a gente consiga manter a nossa massa magra, que a gente dá duro ali na hora da academia. Ele ajuda a reduzir a gordura corporal. Por quê? A proteína, e é uma coisa que às vezes a gente falha também, nossa alimentação é muito cheia de carboidrato e falha em proteína, por isso que a gente fica com muita fome. Porque o carboidrato, nosso corpo digere muito mais rápido do que a proteína. A proteína traz muita saciedade. Então, quando a gente come a quantidade correta de proteína, a gente controla o apetite e logo nosso corpo começa a usar gordura ali, né? Porque a gente não está comendo tanta coisa para ir dando o material que ele precisa ali para produzir energia, né? Então, aí, ao invés de usar o carboidrato, ele usa a gordura corporal para ir produzindo energia. E para gente, só para vocês ficarem bem tranquilas, tá? Para vocês ficarem super musculosas, porque, então, Cami, você está me falando que o whey, ele ajuda a construir músculo. Ajuda, mas para vocês ficarem que nem uma Graciane Barbosa, vocês precisam de muitas coisas, tá? Ter um treino muito pesado, precisa comer muito, porque ninguém consegue ficar muito musculosa sem comer demais. Então, assim, é muita caloria que a pessoa tem que comer. E precisa ter os hormônios que a pessoa usa. Aí sim que a gente conhece como bomba, né? Então, se não tem tudo isso,
a pessoa não fica musculosa, a voz só muda quando a pessoa usa hormônios, então não precisam se preocupar. Vocês podem usar whey e creatina tranquilo, que não vai mudar nada no físico de vocês, a não ser para o lado bom, que é o que vocês querem, né? Porque a gente está procurando a rotina saudável, então é isso que vocês vão conseguir, tá? Manter massa magra, ter mais saciedade, a cabeça funcionar melhor com a ajuda da creatina. Então, e uma coisa boa do whey também é que ele é muito prático, porque às vezes os dias que a gente está corrida e aí às vezes a gente recorre a lanchinho à tarde, que não seria tão saudável, se você tem na sua bolsa uma dose de whey, você já faz ali com água. Às vezes você fala, ai, nem é o mais gostoso. Realmente, gente, não, o whey com água não vai ser o mais gostoso. Mas não é melhor do que a gente pegar e devorar, às vezes, uma coisa que nem estava no nosso planejamento e que vai atrapalhar a rotina saudável? Aí aqui eu brinco, né? Que às vezes a gente precisa ser adulta e fazer o que a gente precisa fazer. Né? Nem tudo que a gente vai fazer na vida vai ser gostoso, vai deixar a gente feliz. Então, dá para usar em muita receita. Eu estou terminando de reunir aí várias receitinhas com whey e vou mandar para vocês assim que ficar pronto. Então, não precisam se preocupar em como colocar o whey, mas sempre deem prioridade a ele quando vocês estiverem com dificuldade, porque ele é muito prático. É só levar essa dose na bolsa que daí salva em qualquer lugar. Quando a gente fala, eu não tenho tempo. Quem nunca aqui falou, eu não consegui comer saudável porque eu não tenho tempo. Não deu. Aí eu fui lá na padaria e peguei um pão com manteiga e comi um pão com manteiga. Melhor o whey, tá bom? Aí, para vocês escolherem bem um whey protein, porque daí vocês vão chegar lá no site, gente, é infinidade de produtos, né? Vou voltar a lembrar vocês. Vou mandar, tá, um documento para vocês, porque daí vocês podem consultar isso quando tiverem dúvidas. O primeiro ingrediente ali do rótulo sempre tem que ser proteína do soro do leite, quando a gente está falando de whey protein, tá? Quando a pessoa é intolerante à lactose, aí ou ela pega o whey sem lactose, ou tem o beef protein, que daí é a proteína extraída diretamente da proteína da carne. Então, sempre o primeiro ingrediente tem que ser proteína, seja do soro do leite ou proteína da carne. Se tiver qualquer coisa como maltodextrina, açúcar, aromatizante artificial, ali no topo da lista, não é um bom produto. Então, sempre, primeiro, proteína do leite. E aí a gente sempre fica entre o whey concentrado ou isolado. Porque o concentrado, a gente vai garantir que tem menos açúcar nele, e o isolado, ele é praticamente sem lactose. Então, é o que é indicado para quem tem sensibilidade à lactose. Tudo isso vai estar explicadinho ali no documento que eu vou mandar para vocês, tá? Para vocês não terem dúvidas, mas se tiverem também, me mandem mensagem, tá? Que o WhatsApp tá para isso lá. Aí eu tiro a dúvida de vocês. E eu também tenho alguns links ali com indicações de whey, sabe? De concentrado, isolado. Então, aí vocês podem, às vezes, ver ali um que vocês querem experimentar. E aí dá para incluir, né, gente? Fazer shake depois do treino, misturar no iogurte, comer com uma fruta. Dá para colocar em panquequinha ou fazer mingau. A nossa receita lá do bolinho de banana, vai whey, né? E quem não gostou do bolinho de banana não é minha amiga mais. Aquele bolinho é muito bom. Quem não gostou, eu não aceito como amiga. Então, vocês veem, né, que dá para a gente colocar em várias receitas. Tem aqueles smoothies proteicos, né, que dá para colocar whey. Se vocês aprenderem a usar tanto whey como a creatina, com estratégia, vocês vão ver o resultado disso no corpo de vocês a longo prazo, eu tenho certeza. E aí, depois que vocês forem usando, vão me falando também, tá? Que daí eu quero saber o que vocês compraram, se vocês gostaram do sabor. Porque a Raquel comprou o de... Para mim, eu falo, né? O de chocolate branco é o melhor que tem. Mas eu sei que, dependendo, né, do gosto,
Então, depois vocês vão me falando o que vocês gostaram ou não. E agora vamos chegar aos carboidratos, ao arroz, que a nossa linda não estava comendo arroz, né? Passou a Di, foi um dia só, Di. Espero que tenha sido um dia só, que você um ou dois, no máximo, sem comer arroz. Porque os carboidratos, coitados, são injustiçados nessa vida saudável. A gente sempre ouve, cortar carboidrato é o caminho mais rápido para emagrecer, mas eu vou falar para vocês, cortar carboidrato também é o caminho mais rápido para perder energia, para ficar de mau humor e para não conseguir manter a constância na vida saudável. Porque cortar carboidrato é um trava-língua para mim. É como desligar a luz da casa de vocês, achando que isso vai reduzir o consumo na conta de água. Tem nada a ver, né? Eu vou desligar a luz achando que a minha água vai vir mais barata. Por quê? Carboidrato, gente, ele é essencial para o funcionamento do nosso corpo. Sem carboidrato, o nosso cérebro fica lento. Sem carboidrato, a gente fica irritada, o nosso corpo fica muito cansado, e sem carboidrato, a gente aciona uma chavinha para compulsão alimentar, porque o nosso corpo sempre vai estar buscando energia. Quando a gente corta o carboidrato, é como se a gente estivesse falando para o corpo que a gente vai entrar em estado de alerta a qualquer momento, que está faltando comida. É isso que o nosso corpo entende. Ele foi criado de uma forma que o que a gente tem para se alimentar é necessário. Então, se a gente se alimenta de frutas, legumes, carboidrato e proteína, é porque cada um é importante para uma coisa no nosso corpo. Então, por isso que se a gente corta qualquer um, e aí é que eu volto a lembrar vocês, é lógico, quem tem alguma intolerância, alguma sensibilidade, por exemplo, a glúten, não precisa cortar todos os carboidratos. Vai cortar o que tem glúten, e aí vai comer mais carboidratos que não tenham glúten. Porque assim, inclusive para os músculos, que são muito importantes para a gente envelhecer bem, para que a gente tenha uma boa saúde, se a gente não tem carboidrato, o nosso corpo começa a consumir músculo para gerar energia. Então, assim, quem quer isso, né? Perder o músculo que demora. Gente, quem aqui, né? Se mata na academia, sabe como é difícil a gente começar a ver um musculinho aparecer. E aí a gente não come carboidrato. Aí o corpo vai lá e pega o músculo e fala: não, vou catar esse músculo aqui para gerar energia. Essa mulher não tá me dando energia para eu trabalhar, então eu vou pegar desse músculo aqui. Tá aqui bonitão. Então, comendo na quantidade correta, o carboidrato não vai engordar. E aí a gente tem um exemplo aqui, né, nessa turma. Assim, eu fico muito feliz de saber que a Di perdeu muito peso comendo carboidrato. Então, assim, eu até brinco, né, com vocês. Eu falo assim, eu sei que o método funciona. A minha parte eu entrego. Aí agora basta vocês fazerem a outra parte. E aí é nessas coisas pequenas que eu gosto, assim, eu fico realmente animada, porque daí vocês veem nessas coisas que, sim, funciona. E eu não preciso me privar de comer certas coisas para conseguir emagrecer. Isso é mais uma crença que está aqui do que algo que realmente acontece no nosso corpo. Então, gente, assim, nunca vai ser o arroz que vai engordar, é o excesso de arroz. Então, mais do que o excesso, e falo do arroz aqui, né? Eu trouxe o exemplo do arroz, porque foi o que a gente falou sobre, né? Nessa turma do desafio. Mas dificilmente a gente vê uma pessoa que só come arroz. Vamos pôr assim, uma pessoa que só come arroz e feijão. A gente não vai ver uma pessoa que só come arroz e feijão obesa. Assim, gente, eu desafio alguém trazer para mim uma pessoa que a alimentação dela é só arroz e feijão e essa pessoa ela esteja acima do peso. Não vai estar.
Então, principalmente o que afeta bastante, vocês já perceberam, é a forma como vocês lidam com a comida. E essa questão de cortar e falta, excesso, isso faz muito mais efeito na oscilação do nosso peso e na dificuldade da gente manter a rotina saudável do que o próprio alimento em si. O carboidrato, tadinho, ele não é o vilão. Então, quando a gente percebe essa questão, e eu espero que daí vocês gravem bem isso, dessa questão do corpo entrar em modo de sobrevivência, se vocês derem um pouquinho de carboidrato para ele todos os dias, dificilmente ele vai voltar a querer muita comida, porque vocês estão dando para ele o que ele precisa. Então, o metabolismo começa a ser inteligente, e aí ele volta a funcionar de forma inteligente. Do mesmo jeito que a gente treina o metabolismo para ele funcionar de uma forma mais lenta, porque aí é que eu falo, não é que a gente tem o metabolismo lento. A gente às vezes põe a culpa também no coitado do metabolismo, né? Fala, eu estou envelhecendo, eu estou ficando com o metabolismo lento. Não, mas a gente pode reparar. A gente está envelhecendo, mas a gente está trabalhando mais sentada, a gente não está mais andando tanto como a gente andava quando era nova. Então, a gente acostuma. É lógico, há mudanças hormonais importantes, mas se a gente já leva um estilo de vida saudável, o envelhecimento não afeta o metabolismo dessa forma que a gente costuma falar. É uma outra coisa que a gente põe a desculpa nele, sabe? Que nem a gente põe a desculpa no carboidrato. Fala, ai, não, a culpa é do carboidrato, ou a desculpa é que eu tô comendo ele. E aí eu só trouxe uma curiosidade aqui para vocês sobre a questão do arroz, que arroz branco, arroz integral, tanto faz. A diferença entre os dois, do ponto de vista de nutrição, inclusive na quantidade de fibras, tá? Que se fala muito, melhor comer o integral. Gente, a quantidade é muito pequena. Muito, muito, muito pequena. Então, vocês estão aprendendo até aqui. A gente tem que manter a nossa rotina saudável tem que ser leve. Então, assim, coma o arroz que você prefere. Se você gosta do arrozinho branco, come arroz branco. Não vai fazer diferença, de verdade. Sabe, falando de arroz, você gosta do integral, come integral. Mas não gosta, às vezes come integral só porque ouviu falar que ele é mais saudável. De novo, o que vai fazer ser saudável não é, na questão do arroz, o tipo do arroz, é o quanto você come. Então, você está comendo muito e não está tendo a quantidade de proteína ali que deveria ter junto. Aí a gente começa a ver um problema que aí são ajustes finos que a gente teria que começar a fazer. Do contrário, tenham em mente que comer o que vocês gostam, lembrando, na parte saudável, né? Porque eu gosto de comer Doritos. Não, isso não vai me levar muito longe. Mas, no caso dos carboidratos, né, do arroz, comer, se você gosta mais do arroz branco, vai te levar mais longe, né? Não vai ser um peso. Então, isso vai te ajudar ali na mentalidade. Porque, às vezes, você começa esse plano aí que vai te proibir de comer arroz, você até emagrece no começo, mas a longo prazo, às vezes, a gente acaba desistindo mais rápido também de levar aquela rotina, porque ela está sendo muito um sacrifício para a gente, né? E aí eu fico feliz de ver vocês aí, né, continuando leves, né, conseguindo levar essa rotina de forma leve. Aqui, fechando, né, essa parte aí da mini aula que eu dei para vocês, espero que vocês tenham entendido, né, que tanto a creatina, o whey, o carboidrato, não são formas da gente usar como atalhos para a gente ter uma vida mais saudável ou perder peso. Na verdade, são ferramentas que a gente pode usar de uma boa maneira na nossa rotina. Sozinhos, nenhum deles vai fazer efeito. Só que juntos, com essa mentalidade que vocês estão treinando, com a rotina de vocês que está ficando uma rotina bem estruturada, aí, gente, não tem erro.
Vocês não precisam sofrer mais para ter resultado, né? Vocês estão vendo que a questão aqui é mais de informação, né? Entender como as coisas funcionam, ter clareza e aplicar na forma, né, na forma que vocês estão levando a vida de vocês.